Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nós temos aqui, sabemos que João, ele é tido como o apóstolo do amor, e isso é revelado na sua própria epístola. Uma leitura atenta de 1 João vai ver que por muitas vezes João repete a palavra amor, amor ao próximo, amor a Deus e amor de Deus para nós. Essa epístola está permeada de exortação ao amor, a amar, a buscar a Deus e a amar a Deus e amar ao próximo. O que não se deve amar e o que se deve amar, João explica muito bem nessa epístola. E agora ele começa falando desse amor, que é o amor que nós temos que ter para uns com os outros de forma horizontal. Claro que também não deixa de falar daquele amor na vertical para com o nosso Deus. Nós falamos na pregação passada que como nós poderíamos conhecer entre o verdadeiro e o falso, aquele que tem o espírito da verdade, aquele que tem o espírito do erro, e aqueles que são do mundo, que ouvem o mundo, que amam o mundo, são da falsidade. Mas aquele que ama Deus tem o espírito de Deus e o espírito da verdade. E para continuar a testificação que tem o espírito da verdade e o espírito de Deus, João agora passa a falar desse precioso sentimento que permeia todas as páginas da Escritura Sagrada, que é o amor, né? E como eu já falei em muitas outras pregações, e os irmãos devem estarem muito bem lembrados, esse amor que está descrito aqui, quando João fala amemos uns aos outros, é aquele amor de 1 Coríntios. Sempre quando a Bíblia falar em amor, você deve levar a sua mente a 1 Coríntios e pensar quais são as características que Paulo descreve como amor. Então, em suma, podemos dizer que é aquele amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Então, quando João fala, filhinhos, amemos uns aos outros, ele está dizendo, em outras palavras, sofra pelo outro, acredite no outro, suporte o outro, porque isto é amor verdadeiro. E quem tiver esse sentimento no seu coração, então ele vai começar a entender que Deus fez nele uma obra extraordinária, que Deus fez dentro dele algo que é sobrenatural e sobre-humano, que não foi apenas uma decisão, que ele não se levantou do seu banco, veio até a frente e levantou a mão como algo decisivo, mas foi uma obra sobrenatural em Deus implantando dentro dele algo que não seria natural. Eu posso falar isso de mim mesmo. A gente, quando no mundo somos egoístas, vaidosos, buscamos nossos próprios caminhos, nossas próprias riquezas, mas a primeira coisa que marcou o meu coração de que Cristo havia entrado dentro dele, é que eu não conseguia mais olhar para as pessoas da mesma maneira que eu olhava.
Eu não conseguia mais e não consigo passar por uma pessoa em uma situação difícil sem que meu coração não doa, sem que eu não venha me sentir uma contrição por aquela pessoa, uma compaixão por ela, a ponto de muitas pessoas olharem para mim, e muitos ônibus, e muitos pontos, e me ver chorando, e não entender por que eu estava chorando ali, achando até, pessoas me pararem na rua e falar, você está com algum problema em casa? Não, eu simplesmente estou chorando, porque tem pessoas sofrendo, porque o diabo está matando, porque tem pessoas doentes. Quando Deus salva alguém, Ele salva essa pessoa para amar, e a maior marca que uma pessoa nascida de novo é o amor de Deus selado no coração dela. Há um amor dentro dela pelas almas, há um amor dentro dela pelo próximo. E João diz, amados, amemos uns aos outros. Esse amor de 1 Coríntios 13, que sofre, esse amor que sente a dor do outro, esse amor sacrificial, pois esse é o amor do tipo de Deus que Ele nos ensina em Jesus Cristo, e Ele quer nos ensinar como amar, e para nos ensinar a amar, é entrega total, e então algumas pessoas vêm e perguntam, pastor, será que eu sou um eleito? Será que eu sou uma eleita? Pastor, será que eu experimentei um novo nascimento? Será que eu nasci de Deus, como João está falando? Será que eu sou nascido de Deus? Respondo com uma pergunta. Você ama o seu próximo? João, ele está dizendo isso. Amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É a resposta para a nossa indagação, se nós temos essa semente de Deus dentro de nós, se nós temos esse amor dentro de nós, se nós temos essa vida dentro de nós, nós temos que ter esse amor na nossa vida. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. É a marca de quem é nascido de novo. Quando João diz, quem ama conhece a Deus. Em outro trecho ele vai dizer, você conhece a Deus, quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos, é dito, não são penosos. Os seus mandamentos não são difíceis, o seu mandamento está diante de nós. O salmista disse, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Em Salmo 119, quanto eu amo a tua lei, ou seja, uma lei boa, uma lei maravilhosa, uma lei que nos ensina a amar, porque o propósito da lei é nos ensinar a amar. Vocês sabem disso. Quando Deus diz, não roube, não inveje o seu próximo, não dê falso testemunho contra o seu próximo, em outras palavras, Deus está dizendo, ame o seu próximo. Só que o grande problema é que na lei, ela estava enferma por causa da nossa carne pecaminosa, e os homens não podiam cumprir aquilo, mas agora Deus vem fazer uma nova aliança com o homem no seu próprio sangue, para colocar uma nova disposição dentro deste homem, para agora ele poder amar através do Evangelho e através de Jesus Cristo. Por isso que quando nós nascemos de novo, é possível amar, é possível renunciar o orgulho, a soberba e amar o próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Temos essa explicação clara das Escrituras. A principal marca de um eleito é o amor. É o amor. Porque quem ama é nascido de Deus. Essa é a forma que eu testo a minha salvação. Se eu ando em amor. Agora cada um deve perguntar para si mesmo. Eu tenho andado em amor? Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo? Ou eu tenho sido egoísta, vaidoso, orgulhoso diante do meu próximo? Ou eu tenho olhado o meu próximo com um olhar superior do que a mim e feito aquilo que Jesus me ensinou? Se necessário lavar o pé do meu próximo, eu tenho que lavar. Se necessário me humilhar para ele, me humilhar. Isto é amor. Isto é Evangelho.
Porque aquele que diz que o conhece, deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Se não se humilhando constantemente, se não sendo humilhado em todos os lugares. E quando o amaldiçoado, abençoava. Aí o irmão é amaldiçoado por outro, ele lança uma maldição de volta, ao invés de ele abençoar. Enquanto o irmão é ferido por outro, ele ainda está na lei, olho por olho, dente por dente, ele fere de novo. E aí, João pergunta: você é nascido de Deus? Amemos-nos aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Passa os seus olhos para o versículo de número 8. Versículo de número 8, nós estávamos no 7. Porque a única coisa que importa é a fé que opera pelo amor. Tem fé em Deus? Eu tenho, pastor. Eu tenho muita fé. Mas Tiago diz que a fé sem obra é morta. E a fé sem obra, ela é vazia de amor. E por isso morta, não pode revelar a vivificação da graça no Evangelho na vida do cristão. Aquele que é nascido de Deus é criado de novo para fazer boas obras de amor e de misericórdia. É o que a Bíblia diz. Agora vamos para o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que afirmação extraordinária de João. Ele primeiro afirma: quem ama, conhece a Deus. Agora ele faz a negativa: aquele que não ama, não conhece a Deus. Quem ama, conhece. Quem não ama, não conhece. João diz: aquele que não ama quem? Como nós falamos acima, aquele que não ama o outro, aquele que não ama o próximo. Devemos amar uns aos outros. Claro que isso implica amar a Deus também. Mas João ele é específico em dizer que o mais importante está em amar o nosso próximo, que ele está fácil à nossa vista, porque se nós dissermos que amamos a Deus a quem não vemos, e não amamos o nosso irmão a quem vemos ao nosso lado, nós somos mentirosos. Porque como que eu vou amar um ser que eu não vejo, que eu só posso sentir, me relacionar não tão próximo de mim, e eu amo a Deus, mas o meu próximo que eu vejo, posso tocá-lo, posso alimentá-lo, posso compartilhar com ele as coisas, eu não amo. João diz: é mentiroso que fala isso. Quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus. O amor vem de Deus, e João diz que Deus é amor. Que coisa extraordinária. A essência do próprio Deus é amor. A essência do próprio Deus é renúncia. A essência do próprio Deus é sacrifício. A essência do próprio Deus é humildade. A essência do próprio Deus, isso é revelado para nós na obra de Jesus Cristo. E Deus é amor. E por isso que nós, irmãos, devemos amar. Porque como é que eu posso falar: irmão, eu passei da morte para a vida, Deus me deu o seu Espírito para habitar dentro de mim, o Espírito Santo está comigo, Ele habita em mim. Se nós conhecemos bem a teologia bíblica que diz que Deus é Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus de Deus, o Espírito é Deus de Deus também. E se Ele, o Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, logo Ele é Deus e Ele é amor habitando dentro de mim. E se eu digo que Ele habita em mim, tem que haver amor nos meus atos e nas minhas obras. Tem que ser transpassado isso, como diz Romanos 5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é que o amor de Deus está em nós? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu tenho o Espírito Santo, mas ando odiando o seu irmão. Eu tenho o Espírito Santo, mas anda falando mal do irmão. Eu tenho o Espírito Santo, mas não consegue perdoar o irmão. João está dizendo que aquele que ama, ele tem o amor de Deus dentro dele. O Espírito Santo mora nele em amor.
E se o Espírito Santo mora em nós, como nós ainda podemos carregar dentro de nós ressentimento? Como que nós podemos carregar ainda ódio? Como nós podemos carregar ainda inveja? Como nós podemos carregar ainda todo tipo de sentimento adverso que é contrário ao amor? Como que pode ainda essas coisas estar? A palavra ressentimento significa lembrança magoada de uma ofensa recebida. E às vezes as pessoas carregam. Não, já perdoei. Está perdoado, mas não olho mais na cara daquela pessoa. Já perdoei, mas não olho. Isso não é perdão. Senão Jesus jamais olhava no nosso rosto novamente. Jamais queria o nosso abraço. Perdão é quando você olha no olho da pessoa sem ressentimento algum. Perdão é quando você chora com a pessoa sem ressentimento algum. Perdão é quando você abraça aquela pessoa e esquece a falta cometida. Isso é verdadeiramente perdão. Qualquer coisa que passa disso não é perdão. Eu perdoei. Coisa nenhuma. Mentira. Carrega uma lembrança magoada e uma ofensa recebida no coração. E o pior de tudo é que a pessoa não entende que a pessoa fica com aquela mágoa no coração, alimentando por dia. Isso abre uma porta na alma dela para todo quanto é tipo de enfermidade. Que é isso, pastor? Está inventando teologia agora? Nunca li isso na Bíblia. A gente tem exemplo aqui bem perto. Aqui, ó. Se você ficar parado ali durante o dia, você vai ver 3 vezes ao dia o motoqueiro vindo da farmácia entregar. Vive o Senhor se eu não estou falando a verdade. Por quê? Só vive odiando as pessoas. Só vive arrumando confusão, ódio, ciúme, inveja. Abra sua Bíblia comigo, para eu poder mostrar para você que o que eu estou falando não é coisa inventada, mas é a palavra de Deus. Provérbio 14:30. A pessoa que fica com a mágoa no coração, ela abre porta para todo tipo de doença na vida dela, para todo tipo de mazela na vida dela. Ela perde a saúde porque a sua alma está doente com o veneno dos sentimentos contrários à palavra de Deus. Provérbio 14:30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Deixa eu ampliar para vocês, para que não fique limitado a essa palavra inveja aqui, porque vocês sabem que no hebraico ela é uma língua muito dinâmica, e a palavra que inveja é a palavra kineá, do verbo caná. E essa palavra pode significar zelo, essa palavra pode significar ressentimento, essa palavra pode significar ciúme ou ódio. E aí você pode substituir: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas o ressentimento é podridão para os ossos. Ou então o sentimento sadio é vida para o corpo, mas o ciúme ou ódio é podridão para os ossos. O ódio, o rancor, a amargura, o ardor, a ira, o ódio, todos esses substantivos ruins estão incluídos aqui. E isso é podridão para os ossos. A pessoa que carrega esse tipo de sentimento vai carregar todo tipo de doença, gastando dinheiro com remédio, com médico. Mas aquele que tem um sentimento sadio, aquele que ama o irmão, ele tem saúde, ele tem vigor. A palavra de Deus está dentro dele. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Às vezes também pode ser zelo esta palavra. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas o zelo é podridão para os ossos. Às vezes nós olhamos para essa palavra zelo e achamos que essa palavra zelo, ela só tem um sentimento, ela só tem uma colocação positiva, porque o tempo todo a Bíblia fala de zelo de Deus para nós, mas também pode ser um zelo nosso para alguma coisa ou para alguma pessoa, em uma forma desequilibrada de zelo. E essa forma desequilibrada de zelo é algo pernicioso. O zelo, às vezes, que nós vamos ver na forma original, que é o zelo que nós temos pelo bem dos outros. O que é o zelo que nós temos pelo bem do outro? A palavra que nós usamos para a inveja. Quando eu tenho zelo por algo que é do outro, quando eu observo e quero aquilo que é do outro, inveja.
Ou então quando eu tenho zelo para aquilo que é meu, uma possessão obsessiva para aquilo que é meu, ciúme. E por isso que essa palavra cabe aqui, porque cabe tanto o ciúme contra a inveja. E cabe o ressentimento por causa dessas coisas. Então, essas coisas são coisas, irmãos, que afastam o amor de Deus do nosso coração. O amor de Deus, ele é lançado fora quando qualquer sentimento perverso não está aqui no nosso coração. Nós precisamos ser exercitados e experimentados em amor. Se nós olharmos para a Escritura, essa palavra é descrita muitas vezes. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José tiveram ciúme dele e o odiaram. Quando a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que os seus irmãos, ele preparou uma túnica, e a Bíblia vai dizer que os seus irmãos os odiaram e estavam com ressentimento dele e não podia lhe falar mais pacificamente. Sentimento perverso no coração. E a Bíblia também vai dizer que Esaú, ele ficou ressentido com Jacó, porque Jacó recebeu a bênção e a ira e o ódio estavam no seu coração. E por isso sofre as consequências. Você precisa sondar o seu próprio coração nessa noite diante de Deus. Você precisa ver se tem algum desses sentimentos no seu coração. E se tiver, você precisa confessar para o seu Senhor. E se tiver, você precisa deixar diante do altar do Senhor qualquer sentimento oposto ao amor de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amarmos os nossos irmãos. Caminhe os seus olhos para o versículo de número 9. Versículo de número 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por eles vivamos. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, ou em ele, nele, por ele, são as mesmas coisas, vivamos. Nós sabemos que Deus amou o mundo e amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha até a vida eterna. Nós já vimos aqui várias vezes, eu já disse aqui, que você deve fazer um estudo devocional, procurando no Novo Testamento, coisas que enfatizem a sua vida em Cristo, a sua união em Cristo. Isso é algo altamente proveitoso, você fazer uma devoção e averiguar a Escritura para poder perceber o que é estar unido a Cristo e como é maravilhoso estar unido com Cristo. Lá em João 15:5 vai dizer, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir muito frutos, mas sem mim nada vocês poderão fazer. Veja a nossa união. Deus deu o seu Filho para que por ele nós vivamos. Nós só podemos produzir fruto, nós só podemos fazer as coisas para a glória de Deus se nós estivermos em Cristo. Eu estava pensando esses dias, meditando sobre a vida de George Miller, as suas respostas de oração, talvez o homem que mais teve resposta de oração ao longo da igreja. Eu falei, que homem de fé que podia esperar no Senhor. E eu comecei a pensar como ele orava daquele jeito. E eu comecei a pensar como ele esperava em Deus daquele jeito. E eu lembrei-me que um dia ouvi falar, ou li, que George Miller, dezenas de vezes, eu não sei se 50 vezes, eu não me lembro o número, mas eram muitas vezes, 30 para 50, ele leu a Bíblia de joelho. E Jesus, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será realizado. Louvado seja o nome do Senhor. O estar em Cristo é algo extraordinário para o cristão. E Deus deu o seu Filho ao mundo para que pelo seu Filho nós pudéssemos viver. Ele deu o seu Filho para nós, Ele entregou. Nisso manifesta o amor de Deus para conosco, que Ele enviou o seu Filho para que nós, por meio dele, vivamos. Você deve viver na fé do Filho de Deus. Você deve viver em Cristo e não fora dele. Você deve estar ligado à videira. Como nós lemos aqui de manhã sobre Romanos 8, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores por todas essas coisas, por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores em Cristo. Se estivermos fora de Cristo, somos os maiores perdedores dessa terra. Se nós estivermos em Cristo, nós somos os maiores vencedores. Os homens que triunfaram mais nessa vida foram aqueles que tiveram a sua maior intimidade com Cristo.
foram aqueles que estavam mais vinculados a Cristo. Homens e mulheres tiveram histórias fantásticas e fabulosas porque estavam em Cristo na sua vida. Qualquer homem que você estudar, qualquer mulher que você vai estudar, que Deus deixou o nome gravado na história, é porque viveram e se moveram em Cristo. A nossa união com Cristo é algo muito importante. Você deve investigar isso na Escritura. Você deve olhar para isso na Escritura. E o que é interessante aqui é que a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho por nós. Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. É muito interessante que o amor, ele é uma fonte de discernimento. O amor é uma fonte de discernir as coisas. Por um exemplo, eu vou mostrar para você. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho. Está escrito isso, né? Deus entregou o seu Filho, como está nesse versículo. Algumas palavras dizem enviou, algumas traduções traz entregou, né? Nisto manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ou Deus entregou o seu Filho unigênito ao mundo, dependendo da tradução aí. Então, a gente vai ver que a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho. A Bíblia vai dizer também que Jesus se entregou. Olha que coisa interessante. Jesus se entregou. Paulo ele vai dizer isso em Gálatas, né? A vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós temos Deus entregando o Filho, nós temos Jesus entregando o Filho, mas a Bíblia também vai dizer que Judas entregou a Jesus. E aí nós temos uma ação, a de entrega, e 3 personagens. Todas elas foram ação de entrega. Todas elas. Deus entregou, Jesus entregou e Judas entregou. Só que a Deus e a Cristo nós abençoamos porque entregou. Deus, obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho. Bendito seja o seu nome. Jesus, obrigado por ter se entregado por mim. Bendito seja o seu nome. Maldito Judas que entregou a Jesus. O amor se torna uma fonte de discernimento. Por quê? Porque Deus entregou a Jesus por nós, por causa do amor. Jesus se entregou por nós por amor. O que fez Jesus ir na cruz foi o amor. O que fez Deus dar o Filho foi o amor. Mas Judas não, foi a cobiça e a ganância. Vocês percebem que a mesma ação, porém essa mesma ação com sentimentos distintos, ela se torna uma ação perniciosa. Aí está, por isso que muitas das vezes eu sou vagaroso em julgar a pessoa, porque primeiro Deus sonda o coração dela para ver a intenção, se ela está fazendo aquilo com amor, qual é o propósito dela estar fazendo determinado tipo de coisa, porque há uma grande diferença em fazer com amor e em fazer sem amor. Paulo fala que eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, que eu posso profetizar e ter visão, mas se eu não tiver amor, eu sou como um sino que retine, sem sentido de nada. Entende? O amor, ele é fruto de discernimento. Então eu discerno as coisas quando tem amor sobre essas coisas. Quando o amor está ali, na intenção da pessoa. Eu vou tentar dar um outro exemplo. Por um exemplo, imagine um pai. Eu pensei até que o Cleiton ia ler essa passagem aqui em Hebreus, que ele abriu Hebreus 12. Hebreus 12 diz que o pai açoita o filho. Imagine um pai açoitando o filho. Agora você imagina um senhor de escravo fazendo carinho no senhor de escravo. Aí eu te peço para você escolher qual das duas ações. O senhor de escravo fazendo carinho no escravo. Só que se você olhar as intenções, o pai açoita o filho que ama e aquele que quer bem. E o senhor do escravo faz aquele carinho com a intenção de vendê-lo para ele trabalhar em um lugar pior, com a intenção de ele ficar submisso a ele em uma situação pior. Então a gente precisa julgar as coisas com base no amor. O amor é a base do discernimento. E como nós temos feito as coisas? Nós temos feito com essa base, nós temos feito com esse discernimento. O amor é a base desse discernimento. Se você for falar, irmão, fale com amor. Se você for pregar, pregue com amor. Se você for exortar o seu irmão, faça isso com amor. Se você for perdoar, perdoe com amor.
Faça tudo com amor. O amor tem que ser a base central do cristão. Vamos para o versículo de número 10, para a gente poder fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 10. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui é muito lindo. Eu queria poder fazer uma pregação só em cima disso daqui, mas a gente está passando. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Eu olho para isso e logo me vem na cabeça algumas pessoas que são rápidas em pronunciar juízo sobre a palavra de Deus ou sobre as coisas de Deus. E algumas pessoas ousam em dizer assim: você diz, irmão, você não amava a Deus. A pessoa diz, não, irmão, eu amava a Deus e eu busquei a Deus e por isso eu estou aqui. Elas já contrariam a escritura na primeira frase. Não, irmão, foi eu que busquei a Deus, eu amava a Deus e eu cheguei aqui. Só que as escrituras dizem não que tenhamos amado a Deus. Se alguém pensa que veio aqui, que chegou aqui, porque quis chegar aqui, porque amava a Deus, mude esse pensamento agora. Porque você está escrito, não amor a Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. O amor começa da parte dele. E se você chegou aqui, é porque Ele está te atraindo com o amor dele eterno. E se você está chegando aqui, e se você está conhecendo a Deus, é porque o amor dele está se manifestando na sua vida. Se nós olharmos Romanos 3:11, nós vamos ver claramente dito, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque. E como uma pessoa ousa dizer, eu buscava, eu amava. E João então diz, não há ninguém que ame a Deus, mas Deus nos amou primeiro. O amor dele se manifestou para nós. Paulo diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Paulo diz, todos, inclui cada um que está aqui, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Todos se fizeram inúteis, ou seja, nós estávamos perdidos, nós estávamos afundados num lamaçal de pecado, e nós só pudemos chegar até aqui, só chegamos até aqui, porque Deus nos amou, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos amou, e Ele nos atraiu. Eu gosto da pregação de Jesus no capítulo de número 6 de João. De verdade, eu queria estar lá ouvindo esta pregação. E eu acho que essa pregação deveria ser bastante pregada no tempo de hoje. João capítulo de número 6 diz que existia uma grande multidão seguindo a Jesus. E a multidão estava feliz porque Jesus havia multiplicado o pão. Que Salvador bom, Ele nos dá pão para comer. E outra multidão feliz também, porque via nele a perspectiva de um rei libertador para acabar com os espostos pesados romanos. E a multidão seguia Jesus. Mas quando Jesus olha para a multidão e tem o discernimento que eles seguem a Jesus por interesse, Jesus começa a dizer o que era o reino de Deus. Jesus começa a dizer o que importa segui-lo. E a primeira coisa que Jesus começa a dizer é assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer, e eu ressuscitarei naquele dia. Jesus está dizendo, você não poderia chegar até aqui se o Pai não tivesse te amado primeiro, se o Pai não tivesse dado a vida primeiro por você. Você não podia chegar até Jesus se Deus não tivesse te trazido, se Deus não tivesse te atraído com seu amor. E as pessoas começaram
a ficar irritada com Jesus. Como assim, Jesus? Como que nós estamos aqui te seguindo, te buscando? Jesus falou, não, os meus verdadeiros discípulos é Deus em que traz. Vocês não querem o meu ensinamento, vocês querem aquilo que eu posso dar para vocês, e eu vou mostrar para vocês aquilo que eu tenho. Jesus então começa a pegar um pouco mais pesado na sua mensagem. Jesus começa a mostrar o quanto ele havia de padecer, e Jesus começa a dizer assim, olha, eu vou padecer, porque não foi Deus, não foi Moisés que deu o verdadeiro maná, mas eu sou o pão vivo que Deus desce do céu, mas o meu pão será partido por muitos, será esmagado por muitos, e o meu sangue será derramado. E Jesus então diz assim, mas vocês têm que comer do meu corpo e têm que beber do meu sangue. Jesus está dizendo assim, tudo que eu sofrer, vocês têm que sofrer também. E aí as pessoas, pensei que ele ia multiplicar pão. Poxa, pensei que ele ia libertar do cativeiro, da opressão romana. A Bíblia diz que um após o outro. E Jesus faz questão de repetir no final. Viu? Eu não disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que o trouxer, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu não disse que quem veio aqui comer com as coisas é porque não tem a verdadeiro chamado. Porque o chamado especial vem para padecer pelo Messias. Aquele que tem um chamado especial vem para sofrer por amor de Jesus Cristo. E eles começaram a sair, e a Bíblia diz que era uma multidão infindável que cercava Jesus de uma margem para outra, e elas começaram a sair, e Jesus volta-se para os 12 e diz assim, ei, vocês também não vão embora. Pedro falou, Senhor, só tu tem a palavra de vida eterna, foi Deus que nos trouxe até aqui, foi o amor dele, ele nos amou primeiro, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus foi revelado a Pedro, a João, a Tiago, e eu creio que ele foi revelado a você, e você deve andar neste amor, porque nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade pode lhe separar do amor de Deus derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu já expliquei para vocês o que é a propiciação. Ele foi entregue por Deus, Deus nos amou para fazer Cristo propício para nós. Aí está a origem da nossa palavra propício. Ah, irmão, alguém traz alguma ferramenta, você diz, nossa ferramenta não é propícia, ela não serve para cá. Nós não servíamos para Deus, porque éramos inimigos de Deus, andávamos na vontade da carne e do pensamento, nós não tínhamos qualquer amizade com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo número 8, versículo 3 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, nem em verdade pode ser, porque a carne é inimiga de Deus, e se nós inclinarmos para as coisas da carne, nós éramos os inimigos de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, porque nós éramos inimigos. Porque ninguém buscava Deus, porque ninguém entendia. E aí a Bíblia diz que Deus vem fazer propiciação pelos nossos pecados. Deus vem limpar os nossos pecados. Deus vem tirar os nossos pecados. Jesus vem ser a propiciação para que nós pudéssemos então ser propício para Deus e Deus ser propício para nós outros. Para que nós pudéssemos agora, como diz o escritor de Hebreus, entrar por um novo e vivo caminho na presença de Deus. Ai de nós se chegássemos na presença de Deus com os nossos pecados, irmão. Se nós chegássemos na presença de Deus com os nossos pecados, o Senhor nos mataria. Tem um sumo sacerdote que entrou na época de Josué com pecados dentro do santo lugar, e Deus o matou e o fulminou. Uzá tocou na arca, Deus matou e o fulminou. Nós precisávamos de uma propiciação para sermos amigos de Deus. Ele nos congregou, Ele nos chamou para sermos santos, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos trouxe para a sua casa de santidade, e Ele não nos congregou para que continuássemos a acrescentar pecado a pecado, não. Ele nos chamou para sermos santos, para tornarmos propício a Deus. Temos uma amizade com o nosso Deus, temos um amor para com Deus. Ele nos chamou para isso. O propiciatório era a tampa da arca da aliança, e o sacerdote entrava lá dentro com o sangue do cordeiro e aspergia sobre o propiciatório. Uma vez por ano era feito esse ritual para que Deus tolerasse os pecados, para que Deus encobrisse os pecados de Israel. Deus encobria o pecado de Israel, Deus encobria o pecado de Davi. Mas quando Jesus vem,
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o sangue de Jesus Cristo vertido no madeiro vai ser derramado como propiciação. Deus deu o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, não para cobrir os nossos pecados, mas para tirar cada pecado nosso. Mas nós precisamos confessá-lo diante de Deus. Se nós não temos andado em amor diante de Deus, se nós não temos cumprido aquilo que João disse aqui, nós temos que pedir perdão. Se você não tem andado em amor com o seu irmão, se você tem algum problema com o seu irmão, você tem que ir até ele e se consertar com o seu irmão. Você tem que pedir perdão a ele. Pastor, não foi eu que errei. Não é isso que a Escritura diz. Se coloque como errado. Vá até o seu irmão e se reconcilie com ele. É o que a Escritura diz. Fique de pé, irmão, nessa noite. Porque sabemos que somos nascidos de Deus se amarmos uns aos outros. Se amarmos uns aos outros, louvado seja o nome do Senhor Deus. Tchau. Feche seus olhos, irmão, nessa noite. Eu quero que você ligue a sua mente com Deus. Quero que você medite naquilo que foi ministrado aqui. A palavra é expositiva. Não tem como eu tirar ou pôr ou acrescentar na palavra. É aquilo que está sendo dito por Deus. De Deus para a nossa vida. E eu só disse aquilo que está dentro da palavra de Deus. E agora você deve tomar a própria palavra de Deus para ti e aplicar ao seu próprio coração. Pedir que o Espírito Santo nesta noite aplique ao seu coração. Se você tem um problema com algum familiar seu, você deve pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra agora ao seu coração. Você deve ir até ele ou até ela e você deve pedir perdão. Mas pastor, não foi ele, não foi ela, não foi eu que pequei contra ele ou ela. Não importa. O Senhor Jesus está mandando você ir lá e pedir perdão. Se reconciliar agora. Se é um amigo, um vizinho, não importa. Se você é um salvo, se você é um eleito, o amor de Deus está dentro do seu coração. E aí não pode haver espaço para mágoa. Você deve confessar isso diante de Deus. Você deve chorar isso diante de Deus. Quantas pessoas não são abençoadas por Deus com a presença do Espírito Santo porque carregam mágoas em seus corações? Quantas pessoas não têm a comunhão com Deus expressa porque carregam no seu coração ressentimento de irmão, de primo, de tio, de mãe? Você não deve carregar qualquer ressentimento no seu coração do seu irmão. Você deve limpar o seu coração na presença de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, você deve abrir o seu coração para que Ele faça essa obra. Porque não vai haver espaço para sentimentos perversos e a presença do Espírito Santo no seu coração. Eu quero que você fale com Deus nessa hora, enquanto o nosso irmão Gustavo vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Deus. Amado Senhor Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, quando nós não andamos em amor e conformidade da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que essas coisas que estão aqui na Epístola de João sejam uma realidade na nossa vida, Senhor Deus. Que nós venhamos amar uns aos outros, ó Deus eterno. Que nós venhamos amar como a nós mesmos, ó Pai querido. Que o Senhor tire do nosso coração ressentimento, inveja, ódio, todo sentimento perverso e pernicioso que Satanás e seus demônios semeiam, ou que é comum à nossa própria carne, ó Pai querido. Nós queremos renunciar diante do Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque tal sentimento permeou o nosso coração, Senhor, e nós queremos ser lavados por Ti, e nós queremos, Senhor querido, ser limpos por Ti, porque Tu, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. O Teu sangue sobre o madeiro foi para nos lavar, foi para nos limpar. Nos limpa nesta noite, Senhor Jesus Cristo, para que o mundo olhe para aqui dentro, ou olhe para nós lá fora, e diga assim: verdadeiramente esses são discípulos de Jesus Cristo, porque eles amam uns aos outros.
Por favor, Senhor, não nos deixe envergonhar o Teu nome, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus querido, fazer com que o Teu nome seja blasfemado lá fora, entre os gentios, Senhor amado, porque não andamos conforme a Tua palavra, porque não vivemos o Teu evangelho, Deus. Não nos deixe, Senhor Jesus. Nos lave nessa noite. Nos limpe nessa noite. Deus, por favor, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui neste lugar, Jesus. Tu estás aqui, Senhor Jesus, para limpar o Teu povo. Com o sabão dos lavandeiros, purifica, Senhor. Purifica a Tua noiva, como a prata é jogada no crisol, Senhor. E as impurezas são tiradas. Tira as nossas impurezas, Senhor Jesus. Lava, Senhor Jesus, com água limpa e tira a imundícia de nós. É a Tua promessa para nós no livro do profeta Ezequiel, que o Senhor aspergiria água pura e tiraria nossas iniquidades, as abominações do nosso coração, as imundícias do nosso coração. Nós cremos na Tua promessa. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Que Jesus irá voltar. Nos ensina a amar. Amar aquele que está lá fora sem moradia. Amar a prostituta. Amar o viciado, o drogado. Amar, Senhor Jesus, o ladrão. Amar, Senhor, a cada um, Pai. Nos ensina, coloca o Teu amor dentro do nosso coração. A amar o nosso irmão. Não importa o que ele faça contra nós, mas que nós devemos perdoar. Se ele pecar, Senhor, ó Deus querido, 70 vezes 7 contra nós vamos perdoá-lo. Porque o Teu amor está em nosso coração. Se ele pecar 490 vezes contra nós queremos que Teu amor esteja aqui em nós. Não um evangelho de hipocrisia, aonde pregamos A e fazemos B, somos hipócritas, Senhor. Nós queremos um evangelho aonde vivemos o Teu evangelho, Senhor. Aonde perdoamos os nossos inimigos, aonde amamos, Senhor, o nosso inimigo, Senhor Jesus. O nosso irmão, sobretudo, deve ser mais amado ainda. Por favor, Jesus. Por favor, Senhor Jesus. Somos fracos, é a nossa natureza, mas nós viemos nos humilhar diante de Ti, dizendo: Jesus, não conseguimos sem o Senhor, não conseguimos sem o Senhor sustentar com a Tua mão, sem o Senhor colocar amor dentro de nós. Derrama sobre nós do Teu amor, derrama sobre nós da Tua graça, derrama sobre nós do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre Tua igreja, sobre aquele coração sincero que pecou contra Ti, e está nessa noite falando assim: Senhor, eu pequei sim, Senhor, eu não perdoei, mas eu quero que o Senhor me perdoe agora, Senhor. Venha sobre este coração, ó Pai, nesta hora, que sinceramente Te clama, Senhor, mas os orgulhosos não, Senhor. O Senhor resiste aos orgulhosos, aqueles que estão se humilhando nesta hora. Derrama do Teu Espírito, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, do Teu Espírito. E os orgulhosos, o Senhor sabe quebrar como um vaso é quebrado na mão do oleiro, Senhor Jesus. O Senhor sabe como corrigir aqueles que endurecem o coração diante da Tua palavra, Senhor. Porque é bom quando o Senhor nos corrige para que Te amemos, para que façamos os Teus mandamentos, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda, Pai querido. Nos ajuda a cumprir a Tua lei. Nos ajuda a amar a Tua lei. Nos ajuda a amar a Tua palavra. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor.